Mas, enfim, pessoal, aqui a Marcela Denardim está no meu lado aqui. E ela veio aqui para dar um presente para os alunos, trouxe uns livros aqui, né? Então, aqui, o pessoal que está no presencial vai poder pegar os livros, olha. Presente. Ah, o que riscado para um concurseiro, cara? É presente, né? Então, ela veio para isso aqui, eu falei, poxa, Marcela, tu veio aqui, então dá um depoimento para a gente, fala um pouquinho da tua jornada. E, assim, é muito legal ver, cada um tem uma história diferente. Eu até falo muito isso na aula, né? Tem gente que tem vários fatores que dificultam e vários fatores que facilitam e não consegue enxergar. Tem gente que tem um dia inteiro que pode estudar em casa, mas não consegue gerenciar o tempo e não estuda. Tem gente que trabalha um dia inteiro, mas chega em casa e consegue achar um tempo para estudar. Então, assim, não é parâmetro você dizer que você tem ou não tem o que alguém teve para conquistar o sonho, né? O que você tem que jogar com as ferramentas que você tem. E você tem que vencer porque é a tua vida. Então, a gente tem que trabalhar para isso, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho da Marcela, apesar que ela já deu na época um depoimento com a gente, fez uma live. Mas ter a Marcela aqui no CEPREM, né? Poxa, ela veio aqui, ela é do Sul, tá morando agora aqui no Rio, né? Que está na Petrobras, e vir aqui prestigiar a gente. Pô, estou muito honrado, Marcela, muito honrado. Obrigado, Diego, aí ter vindo com a Marcela e nesse Rio de Janeiro, sair de lá, onde vocês vão vir para cá. E é uma honra ter vocês aqui. Fala um pouquinho para a gente, se apresenta, fala da tua rotina, o que deu certo, como é que a ideia de concurso começou na tua vida, o que você percebeu que dava certo, que dava errado, e as suas escolhas, né? Porque você teve que escolher, né? E não foi simples, né? E eu acho que o mais importante é você botar o teu conhecimento para rodar, né? Já que eu estou estudando, vamos fazer prova que aparecer e os resultados vêm chegando, tá bom? Então, aqui para você. Muito obrigada. Não tem o microfone mais. Não, tá ótimo. Pessoal, muito obrigada. Eu sou muito honrada de estar aqui. Eu estive assistindo todas as aulas, assistia sempre o professor Joelson na velocidade 2. Então, ouvir ele na velocidade normal é estranho, diferente, porque, gente, eu sou uma pessoa muito acelerada. Então, eu ficava ouvindo as aulas sempre em velocidade 2. O Diego, meu marido, ficava sempre do meu lado. Meu Deus, como é que tu está entendendo? Mas a gente vai por repetição também, vai aprendendo algumas coisas, né? Mas, enfim, a última vez que eu falei com o professor Joelson foi numa live. Não precisa. Foi numa live, e, nesse momento, eu estava falando com uma pessoa que tinha sido aprovada para a aeronáutica, mas eu já tinha sido chamada para a Petrobras e eu estava muito em dúvida, por isso eu não comentei nada no dia, porque eu sei que muitas pessoas que fazem concurso, enfim, poderiam acompanhar, e a pessoa que estava depois de mim poderia criar uma expectativa e não se concretizar, né? Então, eu acabei não falando naquele momento, porque eu não tinha decidido. No fim, eu decidi ir para a Petrobras, mas eu falo isso depois. Eu sou gaúcha, eu fiz o curso sempre à distância, e eu me mudei para o Rio de Janeiro em 2023, no início de 2023. Meu marido é militar do Exército, e ele veio transferido para cá. E, naquele momento, eu já estudava para os concursos, né? Eu já tinha feito, em 2021 e 2022, eu fiz o concurso para o Exército e para a FAB. E, nesses 2 anos, eu fiquei majorada nos 2 concursos. Tanto é que nós casamos em outubro de 2022 e a transferência dele para o Rio saiu em setembro de 2022. E eu não queria vir para o Rio de Janeiro de jeito nenhum, não queria, estava morrendo de medo. Todas as coisas, né, os 2 gaúchos, tudo que passa na TV, a gente fica com medo, né? E eu não queria vir para cá de jeito nenhum. E aí eu falei assim, a gente casou em outubro, fomos de lua de mel e o resultado do concurso saiu quando a gente estava na lua de mel, a gente estava lá no Nordeste. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso passar nesse concurso porque eu não quero morar no Rio de Janeiro, eu quero ir para Salvador, porque eu estudei e eu vou ir. E aí, quando saiu o resultado, assim, eu peguei meu celular, eu olhei, eu tinha ficado, acho que, segunda ou primeira majorada, não lembro. Acho que eu fiquei primeira majorada nesse, né? E aí, a gente estava lá, super felizes, que tínhamos casado e tal, e eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Deu tudo errado na minha vida. E é isso, Não, mas naquele momento ainda não tinha sido, não estava oficialmente nem nenhum concurso. E aí fiquei super desestimulada, né, que não tinha passado, que tinha ficado majorada. Mas, mesmo assim, eu fiz todas as etapas. Em todos os concursos que eu passei, eu fiz todas as etapas. Isso é muito importante. Para mim, foi muito, muito importante, porque eu fui aprendendo o que era necessário. Principalmente nesses concursos militares, gente, tem muitas exigências, né? Então, para mim, pelo menos, foi muito importante eu ter feito tudo isso. Ter ido para Salvador, fui para Salvador 3 vezes para fazer todas as etapas. Então, para mim, foi muito, muito importante ter feito tudo isso, apesar de eu não ter sido chamada nunca para os concursos do Exército. Aí vim aqui para o Rio, e nisso eu já tinha feito concurso da Petrobras,
e fui chamada ano passado. Por acaso, eu fui chamada quando já estava aqui no Rio. Talvez se eu não estivesse aqui, eu não teria assumido, enfim. Mas, sim, eu vou comentar isso. Mas o que eu só queria começar falando é que eu não acreditava muitas vezes que as coisas acontecem como elas têm que acontecer, e para mim deu tudo certo, desde que eu estivesse sempre estudando, me esforçando para que as coisas acontecessem na minha vida, né? Então, nada é por acaso. Eu acho que a gente que se esforça, estuda, está todo sábado aqui, vocês estão sempre assistindo aula, estão estudando em casa, tudo vale. Talvez não seja para aquilo que vocês estão buscando inicialmente, né? Pelo menos para mim, o que eu sempre quis fazer para o concurso era para ser militar, e no fim acabei não indo para as Forças Armadas, né? Mas, enfim, deixa eu falar como eu comecei a estudar também. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz faculdade de administração e fiz junto faculdade de direito. Fiz as duas faculdades concomitantemente. E aí, mais uma vez eu digo, estudar nunca é demais. Para mim, nunca foi demais. As pessoas falavam, mas para que fazer duas faculdades? Duas faculdades super genéricas. Bom, para quem faz concurso, fazer faculdade de administração e direito, acho que abre portas de 95% dos concursos que existem, né? E eu já queria ser servidora pública, porque eu acredito muito que essa é uma convicção pessoal mesmo, de que o servidor público ele pode atuar em prol do nosso país, para o crescimento do nosso país, e eu sou muito idealista nesse sentido, né? Então, eu queria ser servidora pública, não sabia de onde, e eu não namorava o Diego, meu marido, e eu só sabia que eu queria fazer algum concurso em algum momento da minha vida. Eu queria fazer para auditor. Quando eu entrei, eu queria fazer para auditor, porque era o que pagava melhor, e eu queria fazer para auditor. E aí, foi passando o tempo da faculdade, enfim. Aí eu terminei a faculdade de administração, o direito eram 6 anos, a ADM eram 4. E aí eu entrei no mestrado em administração, porque eu estava fazendo faculdade, eu tenho muitos privilégios, eu sei. Eu podia estar sempre só estudando, não precisei trabalhar esse tempo, morava com a minha família. E eu fiz o mestrado, quando eu acabei o mestrado, eu disse, tá, agora eu vou começar a estudar. E aí, no dia que eu fiz a minha defesa do mestrado, eu fui lá e imprimi todas as apostilas do cursinho para o Exército, que foi outro curso que eu fiz um ano anterior, eu fiz em 2021. Aí eu fiz, durante todo esse ano eu estudei, eu fiz a prova da FAB, acho que... Quando é que é a prova da FAB? Em maio? Por aí, né? Eu fiz a prova da FAB em maio e eu comecei a estudar em abril. Então, assim, eu estudei muito pouquinho para a prova da FAB, mas eu fiz porque, como eu disse, todos os concursos que abrem, eu fiz. Todos os que eu podia fazer, eu fiz. Aí eu fiz o concurso da FAB nesse ano e eu fiquei muito surpresa, que eu fiquei, acho que em 12º e era majorada. Eu fiz todas as etapas naquele ano, 2021. Mas aquele ano eu sabia que não ia ser chamada, porque acho que eram 4 vagas e eu fiquei em 12º, algo assim, não me lembro. Aí eu estudei todo esse ano, em setembro a prova da SFSEX, agora não é mais, né, mas era... acho que era em setembro de 2021 eu fiz a prova da SFSEX e eu fiquei majorada. Esse ano acho que eu fiquei, não me lembro a colocação, mas não era a primeira majorada. E aí fui fazer todas as etapas, não fui chamada, e no outro ano, em 2022, que eu comecei no CEPREM. Eu mandei uma mensagem assim, olha só, eu fiquei majorada, eu queria saber se tem um descontinho aí para quem ficou majorada no concurso do ano passado. E o professor Joelson já abriu todas as portas para mim, já me deu acesso ao curso da FAB e ao do Exército. Então, assim, eu estava estudando para o Exército, então eu assisti todas as aulas da SFSEX. Mas o que tinha de diferente eu assistia da FAB. E também o que era repetido, eu acabei assistindo tudo 2 vezes, mais vezes até, porque eu gosto muito de aprender assistindo a aula. Cada pessoa tem um método diferente, né? Eu acho que a gente tem que tentar conciliar o que é melhor para a gente e não ir pelo que as pessoas estão falando. Então, tudo que eu estou falando aqui não é para guiar o que vocês têm que fazer. Cada pessoa sabe como funciona e eu acho que isso é o mais importante, é a gente saber como funciona. Então, em 2022, eu fiquei estudando muito. Nossa, eu estudei muito, muito mesmo. Eu ainda estava lá no Rio Grande do Sul. Eu estudei muito e foi o ano que a gente resolveu casar também, porque eu ia estar em casa, ia ter um pouco mais de tempo, porque eu estava estudando, mas né, a gente não fica 24 horas do dia estudando. Isso é muito importante também. É muito importante ter equilíbrio na vida. Em alguns momentos, eu acho que faltou isso em mim e me causou muita ansiedade, em muitos momentos que foi muito negativo. Então, a gente precisa equilibrar e é muito difícil, é um exercício. E estudei muito em 2022, fiquei majorada na FAB de novo e fiquei majorada no Exército de novo, que foi esse que eu contei que eu estava na lua de mel e saiu o resultado, eu fiquei desolada, deu tudo errado.
E, nesse meio tempo, eu fiz os concursos que foram aparecendo que tinha como eu fazer a prova lá no Rio Grande do Sul. Aí eu fiz o concurso, que era para analista, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e fiz o concurso da Petrobras. E o concurso da Petrobras foi um concurso bem atípico. Saiu o edital, eu olhei, tem umas matérias parecidas, acho que é bem parecido o edital, só que cai em inglês. E eu falo inglês, eu não estudei nada de inglês, mas como eu sabia mais ou menos, me ajudou muito. Inglês e português. Que cai todos os concursos para administrador. Exceto de analista, que era analista administrativo, que pode ser para qualquer área de formação. Mas cai praticamente só administração. Aí, a prova da Petrobras, eu me inscrevi e eu não ia fazer. Porque era em Porto Alegre, eu morava em Santa Maria, no interior do estado, né? Eu tinha que viajar até Porto Alegre e eu disse, eu nem estudei nada para essa prova, não vai dar certo. Só que eu tinha marcado para experimentar o vestido de noiva em Porto Alegre. E aí eu fui, a mulher só podia me atender no sábado e a prova era no domingo. Disse, já que eu vou ir, então eu faço a prova. Aí eu fiz a prova e ficou lá, esquecida. Ficou lá esquecida e eu nem olhei mais, eu só vi que eu tinha ficado, não tinha sido eliminada, eu estava classificada. É diferente do Exército, porque é um número muito maior de vagas e tem um número maior do cadastro reserva. Isso já está definido no edital, já está definido quantas pessoas vão ficar no cadastro reserva. Então, eu sabia que eu estava no cadastro reserva, mas não tinha nenhuma expectativa de ser chamada e foi isso. Ficou lá aquele concurso na gaveta. Aí, eu fui para Salvador, fiz os exames, era a primeira majorada, as pessoas que estavam na minha frente, deu tudo certo com elas, então não fui chamada naquele ano. Aí vim aqui para o Rio e continuei estudando com o CEPREM. Sempre estudando com o CEPREM, sempre assisti as mesmas aulas muitas vezes, e para mim foi excelente ter feito isso. Como eu disse, cada pessoa funciona de uma maneira. Para mim, era bom ficar assistindo as mesmas aulas, mesmo já tendo ouvido, mesmo já tendo lido os mesmos livros várias vezes, porque para mim foi muito bom. E o que eu acho que funciona muito para mim é fazer questões. Muito. Nossa, eu estava olhando, eu nem lembro, na live eu falei, mas eu fiz muitas questões. Nossa, eu fazia assim, sei lá, 200 questões por dia ou mais, todos os dias. Você zerou a lava de questões e ainda foi buscar mais questões fora. Sim. Nossa. Não, e as questões fora também, eu já comecei a repetir as questões. Eu pegava todas as bancas que existiam, todas, e que caíam coisas parecidas. Eu fiz muitas vezes as mesmas questões, e isso me ajudou demais, porque quando eu lembro da prova da FAB do ano de 2024, do ano passado, que foi a prova que eu fui aprovada, quando eu cheguei na prova, eu li os enunciados e eu já sabia a resposta, porque eu já tinha feito as questões muito parecidas. Então, para mim, ter feito questões foi um fator muito importante, talvez o primordial, que foi quando eu fiz a diferença. Assim. Nos outros eu estava majorada, e quando eu comecei a fazer questões, eu comecei a ser aprovada em todos os concursos que eu fiz. Aí, em 2024, ano passado, eu estava aqui no Rio, não estava trabalhando, vim para cá achando que ia ser horrível. No fim, as coisas aconteceram totalmente contrário do que eu imaginava. E todos os concursos que teve para administrador aqui, ano passado, eu fiz. Todos. Os que não eram em lugares muito perigosos, que aí eu fiquei com medo de ir. Tipo, o concurso da Receita Federal era num lugar muito tenso, eu acabei não indo. Mas os outros concursos, todos eu fui. Aí eu fiz o concurso da UF, foi o primeiro, que eu fiz aqui pertinho até. E logo depois eu fui fazer o concurso da FAB, foi a primeira vez que eu vi vocês do CEPREM, pessoalmente, porque foi lá no fundão, né? E vocês estavam lá numa rodinha, eu cheguei junto para conversar e falei, vocês são do CEPREM, eu sou a Marcela, me apresentei. E falei que eu tinha sido aprovada na UF, mas eu nem sabia como é que tinha sido. E eu fiquei em primeiro lugar no concurso da UF. E tem outras pessoas aqui que faziam CEPREM que foram aprovadas lá, né? E estão lá, eu acho. Sim, tem muita gente, vários, né? Tem várias pessoas lá. Aí eu fui chamada, só que eu moro no Recreio, para ir para Niterói era muito ruim, ia ficar muito na contramão, e eu já sabia que estava muito próximo de ser chamada na Petrobras, e eu sabia que eu tinha ido bem na FAB, mas eu não sabia quão bem eu tinha ido, então eu acabei pedindo para ir para o final da fila da UF. Aí fiz outros concursos também, fiz um da AG Rio, fiquei no cadastro reserva, fiz um concurso para analista do ISS, também fiquei no cadastro reserva. Tem mais um que eu não lembro agora. Enfim, os concursos que eu fiz, eu fiquei bem classificada, então eu estava esperançosa que as coisas iam começar a acontecer na minha vida, né? Aí saiu o resultado da FAB, eu fiquei
acho que estava em segundo lugar antes da redação, e quando saiu a redação, eu pulei para o primeiro lugar. E eu sempre tive muita facilidade para redação, português, enfim. Quando saiu, eu fiquei muito chocada. Muito, muito chocada, eu não esperava. Assim, por mais que a gente venha estudando, enfim, quando as coisas acontecem, é até meio difícil a gente aceitar que aquilo aconteceu com a gente. E quando saiu, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Em primeiro lugar, a gente estava na praia, eu e o Diego, minha mãe estava aqui, eu acho, minha mãe, não lembro quem mais. Eu falei, eu vou esperar chegar em casa para falar para elas, porque eu não consigo nem falar. Aí eu cheguei em casa, eu fiquei meio sem reação. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, sabe o concurso da FAB? Eu fiquei em primeiro lugar. Aí foi uma festa, fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz. Aí fui fazer todas as etapas, fiz todas as etapas. Aqui já estava aqui no Rio, né? Então fiz todas as etapas aqui. E nisso começou um boato de que a Petrobras ia chamar todas as pessoas que estavam no cadastro reserva, até o fim. E eu era a penúltima. Então, assim, a minha expectativa era muito baixa. Era baixíssima, mas como iam chamar todo mundo, eu ia estar no meio de todo mundo. E se concretizou. Aí eles falaram que iam chamar, o presidente da Petrobras, antigo, falou que eles iam chamar todas as pessoas, de todas as especialidades, não só da administração. E aí eu comecei a ficar com a melhor dúvida que um concurseiro pode ter, que é, para onde vou? Esse é um momento, parece muito fácil, mas é muito difícil, muito difícil. Eu conversei com o professor Joelson mais uma vez sobre as minhas dúvidas de para onde eu ia, porque tinha o local que eu sempre quis ir e tinha um local que eu nunca quis ir, que era a Petrobras, nunca tinha nem visto, não sabia nada como era. Aqui no Rio existe isso mais forte, né? Fora do Rio, ninguém fala sobre o concurso da Petrobras, ou poucas pessoas falam. Então, para mim, eu não sabia como era, estava muito em dúvida. Meu marido militar, facilitaria para a gente conseguir ser movimentado junto se eu fosse militar também. Fiquei muito pensativa, foi assim, acho que um mês que eu fiquei muito em dúvida, fiz várias tabelas, assim, prós e contras, muitas tabelas. Falei com várias pessoas que eram das Forças Armadas, falei com pessoas que eram da Petrobras, falei com a Flávia, que foi aluna do CEPREM, falei com outras pessoas que tinham sido alunas do CEPREM também sobre isso. E, no fim das contas, acabei escolhendo ir para a Petrobras e estou lá faz um ano. Fiz a alegria da pessoa que estava majorada depois de mim, né, na FAB, que com certeza é muito legal esse momento quando te chamam depois, né? Tu nem está esperando e aí te chamam. Por isso que eu não quis falar naquele momento, no ano passado, porque eu não tinha certeza ainda, né? Então, acabei indo para a Petrobras, estou lá, muito feliz, muito feliz. Como eu disse, chamaram todo mundo, né, lá da Petrobras, então isso é um sinal de que provavelmente terão outros concursos em breve. Então, fiquem de olho, porque existe essa possibilidade. E, enfim, como o professor Joelson falou, eu acho que o mais importante é a gente não se comparar com as outras pessoas. E eu, particularmente, não gosto do estilo de aula que a pessoa diz, tu tem que fazer isso, 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 e isso vai dar certo. Porque eu acho que cada pessoa é diferente e as coisas funcionam de maneira diferente para pessoas diferentes. Eu conversei muito com o Felipe, que também passou, agora ele vai ir, né? Ele passou ano passado, passou no último concurso, vai agora para a SpaceX, aluno do CEPREM. E, nossa, a gente conversou muito, muito nos últimos meses, quando ele estava fazendo as provas. Teve as enchentes lá no Rio Grande do Sul, e mesmo assim ele conseguiu conquistar a vaga dele. Então, cada pessoa passa por coisas diferentes, por momentos diferentes. Eu sei que eu tenho muitos privilégios por poder estar só estudando, mas eu digo para vocês que estar só estudando também não é das melhores missões, porque a gente se sente muito mais pressionado, porque tem um prazo, né? E principalmente nesses concursos que a gente já sabe que todo ano vai ser tal data, vai ter o concurso, no outro ano tal data vai ter o concurso, e o pior, existe um prazo de validade, né? Porque tem idade, então essas pressões elas vão ficando maiores conforme vão passando o tempo, ainda mais quando a pessoa não está trabalhando e que se coloca uma carga muito mais pesada, na minha opinião. Então, o que eu gostaria de deixar é que estudar nunca é demais, estudar sempre foi basilar na minha vida. Graças a Deus, os meus pais sempre me incentivaram muito, eu e os meus irmãos, a gente estudar, proporcionaram que eu pudesse estudar numa escola, fazer 2 faculdades, porque eu fazia uma pública e fazer uma particular, porque não dá para fazer 2 públicas ao mesmo tempo, né? Fazer uma pública e uma particular. A ADM foi na particular, inclusive.
proporcionaram que eu estudasse. Depois eu vim aqui para o Rio, o Diego me dando maior apoio para eu ficar estudando enquanto ele estava trabalhando. A gente se mudou para um lugar totalmente diferente, nunca tinha morado em outra cidade e me mudei logo para o Rio, que é um lugar que é muito famoso, né, por coisas ruins, e a gente estamos muito felizes aqui. Então, eu acho que estudar nunca é demais, aproveitar todas as oportunidades. Eu aproveitei muitas oportunidades, todos os concursos que apareceram eu fiz, inclusive não decidi se eu parei de fazer concursos ainda. E é isso. Gente, todo mundo fique à vontade para me chamar. Sempre que alguém me chama no WhatsApp ou no Instagram, eu sempre respondo. Eu posso demorar para responder, mando uns áudios muito longos, porque eu falo muito, eu sei. Mas, se vocês precisarem de algo, podem me chamar, tá bom? Uma perguntinha, só para antes de terminar. O que você me diz? Você falou para mim que o que deu muito certo para você foi muitas questões. Sim. O que não dá certo? O que não dá certo no estudo? O que não dá certo? Que você falou assim, aqui eu errei, isso aqui me atrapalhou muito. Então, eu acho que no primeiro ano que eu fiz o outro curso, foi um direcionamento que não foi legal para mim. Acho que o direcionamento do curso não foi legal. E eu acho que escolher pessoas que vão te levar para... Não é... Escolher um curso não é uma certeza que tu vai ser aprovado, mas eu acho que escolher um curso que tenha uma orientação melhor já facilita a nossa vida. E, nossa, eu senti muito isso. Eu senti muita diferença. Quando eu comecei aqui no CEPREM, eu falei, meu Deus, como é que eu não entrei aqui ano passado? Se eu tivesse entrado, de repente, eu teria passado. Só que, assim, a vida é feita de cis e a gente não tem como saber o que aconteceria se a gente tivesse feito outra coisa, né? Mas eu acho que isso, eu ter me baseado por materiais que estavam muito desatualizados, coisas do gênero. Mas, assim, em questão de estudos, eu acho que tudo contribuiu. Tudo contribuiu. Assistir aula foi bom, ler livros foi bom. Esses livros, eu fiz resumo. Esses livros aí, inclusive, eu acho que tem até uns resumos que eu escrevi ali, acho que está junto. Vai dar briga. Você trouxe... Divido. Eu achei muito bom ter estudado por alguns livros, mas assim, eu só fui ler os livros depois que eu já tinha assistido todas as aulas, lido todas as apostilas, feito 1 milhão de exercícios, de questões. Então, foi o que eu fiz depois, o que eu fiz a mais. Eu fui ler os livros depois, porque os livros são muito longos, né? Se a pessoa que tem um tempo limitado para estudar vai ficar lendo livros de 500 páginas, sei lá quantos livros são do edital, né? Não tem como. Isso você já estava colhendo aprovações, aí você está resolvendo. Aí eu comprei os livros aqui no Rio já, eu comprei no ano passado, no início do ano passado. Legal. E foi bom eu ter lido também. Mas assim, acho que tudo se complementa e é bom ter... variar o estímulo do estudo também, porque ficar só assistindo aula, ficar só lendo ou ficar só fazendo exercícios também não é legal. Eu acho que tem que ficar variando e vendo como é melhor para cada pessoa, né? Sim, de um jeito. É isso. Pessoal, vamos bater palmas aqui para nossa... Super exemplo, cara. Ai, gente, muito sucesso para vocês. Espero ver o nome de todos lá. Isso aí, no tempo certo. Nos próximos... exatamente, no tempo certo, como eu disse. Eu fiquei muito frustrada que as coisas não aconteceram como eu imaginava, mas as coisas não acontecem como a gente quer. Tem um monte de gente estudando, tem um monte, às vezes abre 4 vagas, às vezes abre 1 vaga. Se tivesse aberto tantas vagas no ano que eu fiquei majorada, poderia ter feito diferença. Enfim, são muitas variáveis, a gente não consegue controlar o que as outras pessoas fazem, a gente só pode controlar o que a gente faz. E, para mim, isso é o mais relevante. Foi muito bom também eu ter conseguido estar menos ansiosa nos últimos concursos. E o concurso da FAB que eu fui fazer, que eu fiquei em primeiro lugar, foi um concurso que, assim, o mais difícil para mim, no dia da prova, foi eu chegar até lá, porque eu nunca tinha ido até o fundão, dirigindo. Aí eu cheguei lá, tipo, nossa, cheguei, deu tudo certo, cheguei super cedo. Ai, agora eu vou fazer a prova. E eu fui fazer a prova tão tranquila, assim, sem a expectativa de eu tinha que passar, é a minha última tentativa. Não, eu fui fazer porque eu estava lá e eu sabia que eu estava preparada, eu tinha estudado o suficiente. E foi eu colhi frutos muito bons, melhores do que eu esperava. Muito bom. É isso. Obrigado mesmo. Né? Muito sucesso para você, tá bom? E contem comigo, se precisarem. Olha, pessoal, não, maravilhoso. Obrigado, Diego, por ter vindo aqui com a Marcela. A gente fica muito honrado. Eu estou, assim,
não tem palavra para falar. Toda vez que a gente é honrado com a visita de um aprovado nosso, a gente fica muito feliz, porque é essa energia que você passa, né? E que as pessoas vão pegar dessa energia e vão se alimentar e vão investir. Você estava falando assim, sobre o tempo, né? O tempo das coisas acontecerem. Acho que vale na vida. Eu mesmo tenho um hábito, né? Desde criança, a gente fazia uma cartinha no fim do ano, assim, dos meus sonhos para o ano que vem, né? Aí uma vez eu estava conversando esses dias com a minha esposa, a gente achou uma cartinha dessa, tipo de 10 anos atrás. E o que a gente percebeu naquela cartinha é que tudo que a gente não desistiu, a gente conquistou. Às vezes não foi naquele ano, foi no outro, foi no outro. É que quando você está no meio do processo, parece que nunca vai chegar. Mas acho que a grande regra é essa, não desistir. Então, mesmo você tendo essa disposição enorme, se você tivesse desistido, você não conseguia. Então, o sucesso está nisso aí, não desistir, persistir, que a coisa chega no tempo certo. Obrigado, tá? Muito obrigado, tá? Muito, muito honrado mesmo.